Para comemorar o Dia do Trabalhador, o presidente Lula cumpriu a palavra e aumentou o valor do salário mínimo para R$ 1.320 e reajustou a isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, com promessas de chegar a R$ 5.000 até o final do mandato. Hoje, terça-feira, é dia de falar com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite, Fausto. O presidente Lula disse que, apesar de ser um aumento pequeno, de qualquer forma é um avanço, porque nos últimos anos praticamente não houve aumento real acima da inflação. É uma sinalização clara do compromisso social do Lula? Bem, acho que é primeiro o cumprimento de uma promessa de campanha, né? O salário mínimo volta a ter aumento real de salário. Isso é bastante significativo. Importante também foi o fato deste aumento ter vindo a partir de uma negociação junto às centrais sindicais, que além do aumento do 1.320 que a gente viu, na verdade desenhou a retomada da política de valorização do salário mínimo, que significa a inflação do último período, mais o PIB de 2 anos anteriores. Então, é uma retomada de um processo, né, e de uma política que elevou o salário mínimo em mais de 70% em termos reais. Ô Fausto, pelos cálculos do Diese, o salário mínimo para uma família devia ser de mais ou menos R$ 6.570. Hoje a gente chegou a 1.320. Ainda está muito longe do ideal, né? Sim, sem dúvida, né? O salário mínimo é uma referência, ele é um preço importante da economia e uma ferramenta fundamental aí de distribuição de renda. A gente calcula esse valor tendo como base a origem, né, o decreto-lei que definiu o salário mínimo lá em 43 e que de alguma forma é uma indicativa para onde a gente deve seguir. É óbvio que a gente sabe que o salário mínimo não vai chegar a esse patamar num curto prazo de tempo, mas é importante que a gente avance cada vez mais nesse sentido. Se nós queremos nos transformarmos num país desenvolvido, nós precisamos construir aí também as bases de uma sociedade que tenha uma renda que seja capaz de garantir minimamente a sobrevivência, a vida decente da população. O Lula também sinalizou com a volta da política de valorização do salário mínimo, que já foi adotada nos governos do PT e que ajudou o salário mínimo a subir substancialmente, e por isso uma medida bastante importante. Como é que você avalia essa medida? Não, ela é fundamental, João. De alguma forma, mais até importante que o debate do 1.320 é o debate de uma política que de longo prazo vai levando ano a ano o salário mínimo vinculado ao crescimento econômico. Acho que nós temos um debate ainda a ser feito, que foi a não aplicação dessa política na época do governo Bolsonaro, mas de alguma forma já tem o compromisso, se transformou num projeto de lei, está sendo encaminhado para o Congresso, e esse projeto de lei deve definir aí minimamente esse crescimento do salário mínimo vinculado ao crescimento do PIB. De alguma forma, foi uma grande conquista e é bom lembrar, de novo, negociado pelo conjunto das centrais sindicais. Uhum. Fausto, se não fosse essa política, o salário hoje estaria muito menor, né? Por volta de R$ 600 aí, Jô. É muito aquém da demanda e é algo que a gente tem que avançar no para frente. Então, o importante agora não é só a gente garantir os próximos 4 anos, é importante lembrar que o debate que tem sido feito é que nós precisamos de uma política permanente, uma política que valorize o salário mínimo acima da inflação, pelo menos pelos próximos 30 anos, para que de alguma forma a gente vá chegando mais próximo aí ao salário mínimo necessário do Diese. Fausto, o presidente Lula também reajustou a tabela do imposto de renda e agora pessoas que ganham até R$ 2.640, 2 salários mínimos, estão isentas, né? Qual que é a importância desse reajuste para o trabalhador e para a economia brasileira? Bem, primeiro, Jô, que a gente tem aí, de certo modo, uma correção de algo que já deveria ter sido feito. Vamos lembrar que desde 2016 a tabela do imposto de renda não é reajustada. É o começo de uma readequação e de uma dívida que o Estado brasileiro tem, em especial com a população, com os assalariados, que já não deviam estar pagando imposto de renda. O compromisso do presidente Lula é levar isso até os R$ 5.000, e que, de certo modo, é um bom caminho. Nós começamos ali com os 2 salários mínimos, 2.640, mas isso vai ser um movimento que vai avançar.
Isso passa também pela discussão que vai acontecer dentro do Congresso Nacional de melhoria aí da tabela de imposto de renda. A gente, como foi colocado muitas vezes pelo presidente Lula, a gente precisa incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que está se fazendo agora é, de certo modo, corrigindo uma grande injustiça. Muita gente que já não devia pagar imposto de renda agora começa a não pagar, mas para a gente ter equilíbrio fiscal, a gente precisa resolver a outra ponta. Os mais ricos precisam pagar mais impostos e precisam esse imposto de preferência vindo sobre o imposto de renda e sobre o imposto sobre lucros e dividendos. Fausto, a gente agradece a sua participação e te espera na próxima terça-feira. Até a próxima, Jô. Grande abraço a todos. Até mais.